a história está cheia de e se. E se os saxões tivessem vencido em Hastings? E se Júlio César tivesse vivido para lutar outro dia? E se a pistola de Gavrilo Príncipe tivesse emperrado em Sarajevo? Mas aqui está outra para você mastigar. E se a Grã-Bretanha tivesse lutado na Guerra do Vietnã? Vamos rebobinar a fita. Após a Segunda Guerra Mundial, a França tentou retomar o controle da Indochina, sua colônia. Os movimentos de independência vietnamitas, liderados pelos comunistas sob Ho Chi Minh, lutaram contra eles até um impasse. Em 1954, após a derrota francesa em Dien Bien Phu, o Vietnã foi dividido em dois. Norte comunista, sul capitalista. Tensões da Guerra Fria se iniciam. Em nossa linha do tempo, os Estados Unidos gradualmente substituíram os franceses, primeiro com conselheiros e depois com tropas no terreno. Em 1965, era uma guerra em pleno desenvolvimento. Durante 8 anos brutais, os Estados Unidos enviaram milhões de tropas e lançaram milhões de toneladas de bombas, mas acabaram se retirando em 1973. Os norte-vietnamitas conquistaram o sul em 1975. Mas e se apenas e se o Reino Unido tivesse assumido a liderança em vez dos Estados Unidos? O ano é 1965. Os Estados Unidos não estão envolvidos nessa situação. Mas em Londres, a Downing Street está apreensiva. O comunismo se alastra rapidamente pelo Sudeste Asiático. O governo britânico decide agir e a Union Jack é hasteada em mais um campo de batalha no exterior. Acredite ou não, há precedentes históricos para isso. De 1948 a 1960, a Grã-Bretanha travou uma contra-insurgência vitoriosa durante a emergência malaia. Lá, as forças britânicas e da Commonwealth lutaram contra o Exército de Libertação Nacional da Malásia, um movimento guerrilheiro comunista que usava um estilo de guerra muito diferente do que a América mais tarde empregou no Vietnã. Em vez de inundar a selva com napalm e mão de obra bruta, a Grã-Bretanha optou por precisão, inteligência, operações direcionadas e, crucialmente, esforços para conquistar a população civil. Era mais bisturi que martelo, comparemos a escala primeiro. Os Estados Unidos enviaram cerca de 2,7 milhões de soldados para o Vietnã durante a guerra. A Grã-Bretanha, com uma população muito menor, tem um exército muito menor. Na emergência malaia, cerca de 40 mil tropas britânicas e da Commonwealth foram mobilizadas no ápice do conflito. O restante das forças anticomunistas, com um total de 450 mil, incluía locais, polícia e milícias indígenas. Neste Vietnã alternativo, veremos uma coalizão similar. Regulares britânicos, tropas australianas, neozelandesas e os confiáveis Gurkhas. Os rifles africanos do rei estariam fora de cena, tendo sido desmantelados nos anos 60. Mesmo com o apoio da Commonwealth, os números não se comparariam ao enorme compromisso dos Estados Unidos. E isso mudaria tudo. A estratégia americana focava fortemente na contagem de corpos. Numa guerra sem frentes definidas, o êxito era avaliado pela quantidade de inimigos abatidos. Isso levou a uma brutal guerra de atrito, com massivos ataques aéreos e barragens de artilharia achatando aldeias e selvas igualmente. Os Estados Unidos lançaram mais bombas no Vietnã do Norte do que haviam lançado na Alemanha nazista. Em alguns casos, esquadrões inteiros de B-52 foram enviados apenas para eliminar uma única posição de arma inimiga. Choque e pavor, mais como choque e cratera, a Grã-Bretanha não teria esse poder de fogo ou abordagem. Com base em sua experiência na Malásia, é provável que os britânicos tenham conduzido uma campanha de contra-insurgência restrita. Isso implicaria em priorizar inteligência, relações comunitárias e ataques precisos ao invés de poder bruto. De volta à Malásia, uma das jogadas mais ousadas dos britânicos foi reassentar centenas de milhares de aldeões chineses étnicos. Essas comunidades eram o principal grupo de recrutamento para os insurgentes comunistas, então os britânicos os realocaram para aldeias vigiadas com cercas de arame farpado, torres de vigia e patrulhas constantes. Não era exatamente suave. As famílias foram forçadas a abandonar lares e pertences, muitos queimados para negar suprimentos ao inimigo. Porém, os campos de reassentamento ofereciam algo raro: água corrente, eletricidade, escolas e acesso à saúde. Foi uma jogada calculada, cortar os rebeldes de sua base de apoio e ganhar os corações e mentes dos civis. E funcionou na maioria das vezes. No Vietnã, os britânicos tentariam algo parecido, mas com grandes diferenças. No Vietnã, o Vietcong recrutou de todas as partes da sociedade, não apenas de uma minoria étnica. Portanto, o reassentamento em massa seria mais complicado, menos eficaz e ainda mais polêmico. Mesmo assim, a essência se manteria. Isolar os guerrilheiros, garantir a segurança da população e pacificar uma região de cada vez, enrolando o mapa de baixo para cima, como um famoso oficial britânico colocou. O combate também seria diferente.
Em vez de vastas varreduras por helicópteros e tanques, as forças britânicas usariam pequenas unidades móveis guiadas por inteligência local. Imagine equipes do Serviço Aéreo Especial infiltrando-se na selva, não B-52 arrasando tudo, ataques cirúrgicos, não terra arrasada. Enquanto isso, as forças de segurança manteriam a ordem nas áreas civis. A polícia, inspetores especiais e milícias locais cuidariam da segurança diária, permitindo ao exército focar em operações estratégicas. Essa divisão de responsabilidades, militar versus civil, era algo desafiador para os Estados Unidos. E quanto à mão de obra? Os Estados Unidos recorreram ao recrutamento, convocando mais de 2 milhões de homens, gerando protestos contra a guerra e agitação cultural. A Grã-Bretanha também tinha serviço nacional, mas ele terminou em 1960. Neste cenário, é improvável que ele teria sido reinstaurado, então o esforço de guerra dependeria de voluntários e tropas profissionais. A limitação de mão de obra restringiria o envolvimento britânico, mas também poderia conter o descontentamento interno. Sem Woodstock, queima de cartões de recrutamento ou contracultura em pleno florescimento, apenas um descontentamento lento que poderia ferver no parlamento e influenciar as eleições. Então a Grã-Bretanha teria se saído melhor? Possivelmente. A estratégia militar britânica poderia ter resultado em menos atrocidades, destruição e uma população civil mais estável. Politicamente, a guerra poderia ter sido menos explosiva em casa. Porém, é difícil imaginar um desfecho distinto no fim. O Vietcong e o exército norte-vietnamita não eram apenas guerrilheiros escondidos na selva. Eram uma força altamente comprometida, apoiada por um Estado poderoso. Sem uma guerra total e escalada massiva, nem mesmo as melhores táticas de contra-insurgência poderiam tê-los detido. No final, como os americanos, os britânicos podem ter se encontrado em uma guerra onde vitórias táticas significavam pouco, e onde o inimigo apenas tinha que esperá-los. O primeiro-ministro Harold Wilson, diante de custos crescentes, oposição maior e uma economia estagnada, acabaria sendo forçado a se retirar. Talvez alguns anos antes, talvez com menos manchetes, mas o resultado final seria o mesmo. Saigon cairia, o norte venceria e o sul desapareceria. A guerra do Vietnã lutada pela Grã-Bretanha seria mais enxuta e silenciosa, mas terminaria do mesmo modo. Menos napalm, menos barulho, mesmo resultado. Isso é claro, tudo hipotético, mas agora é a sua vez. Como você acha que os britânicos teriam lidado com a guerra do Vietnã? Eles teriam mantido a linha ou se retirado silenciosamente como todos os outros?